1 Coríntios 3, de 1 a 9, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Como tenho lhes dito, a igreja de Corinto estava sofrendo, ela estava dividida entre partidos, e esta crise da unidade dentro da igreja de Corinto, ela tem dois pilares sustentam essa divisão presente na igreja em Corinto. E o primeiro é a falta de compreensão do Evangelho, e o segundo é a falta de compreensão do que é a liderança cristã. Então Paulo, após exortar a igreja à unidade, capítulo 1, versículo 10 ao 17, começa a atacar esses pontos mais profundos que sustentavam todo este erro, toda esta divisão, toda esta crise da unidade. Então, para salvar a unidade, Paulo vai direto no fundamento do problema. Então, capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 16, ele ataca o problema com o Evangelho. O problema com a centralidade do Evangelho nasce porque os coríntios, os crentes em Corinto, estavam dando muito ouvido aos de sabedoria de palavra, estavam sendo influenciados pela sabedoria deste século. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. E agora, para atacar esse segundo pilar, que é a falta de compreensão do que é ser um líder espiritual, Paulo percebe, ele nota que este problema do relacionamento com a liderança espiritual está nascendo de uma espiritualidade partidária. Os coríntios se acham muito espirituais. Eles se acham crentões, os perfeitos, os incríveis, os modelos de crentes na face da terra. E então, capítulo 3 e 4, Paulo vai falar sobre ele vai lidar com este problema da liderança, com essa falta de compreensão do que é a liderança cristã. E o fundamento disso está nisto que chamei de espiritualidade partidária, que está principalmente no capítulo 3. E é sobre isso que iremos estudar hoje, e é sobre isso que iremos estudar quinta-feira. O capítulo é grande, tive que dividir no meio, ok? Então, é a espiritualidade partidária, parte 1, e a espiritualidade partidária, parte 2, na quinta-feira. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu estarei lhes mostrando aspectos dessa espiritualidade partidária. Em primeiro lugar, a espiritualidade partidária é terrivelmente imatura. Espiritualidade partidária é um negócio de imaturidade cristã. A espiritualidade partidária é terrivelmente imatura. E eu vou lhes dar duas razões do porquê ela é terrivelmente imatura. A primeira razão, ela é terrivelmente imatura porque é fruto de crentes imaturos, naturalmente. Mas veja o que Paulo está dizendo, versículo 1 e 2. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Não vos pude falar como a espirituais. Vocês não são espirituais, por mais que achem que são. Eu tive que falar como a carnais. Ok. O que é espiritual e o que é ser carnal? O que significa ser espiritual, o que significa ser carnal? Perceba que
Respondendo à primeira pergunta, o que significa ser espiritual, Paulo, no capítulo 2, do versículo 10 ao 16, ele explica melhor sobre o trabalho do Espírito em relação à sabedoria de Deus. Então ele diz que este Espírito ele age de uma forma específica e produz benefícios específicos. E este benefício específico faz com que o cristão tenha a capacidade de julgar o mundo e julgar a si mesmo, por isso ele não é julgado por ninguém. Paulo resume este benefício do Espírito em relação à sabedoria de Deus no cristão com a última frase do capítulo 2. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto significa ser espiritual, ter a mente de Cristo, pensar a partir de Cristo. Ser espiritual não é falar em língua. Os coríntios achavam isso. Paulo dedica quase 2 capítulos para resolver esse problema. Ser espiritual não é ter revelações, os coríntios também achavam isso. Ser espiritual não é ter a chamada oração forte, não é falar com uma voz imponente, não é cair no espírito. Ser espiritual é ter a mente de Cristo, é crescer em maturidade cristã, ser formado, moldado ou lapidado a um caráter cristão, a um conhecimento da graça do Senhor que lhe muda de dentro para fora. Ele fala a mesma coisa com outras palavras aos Efésios e aos Colossenses. Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser espiritual é ser dominado pelo Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ser espiritual é ser influenciado pela palavra de Cristo. Desta forma, na prática, os espirituais são aqueles que foram derrotados pela glória de Deus. Os espirituais são aqueles que sempre caem diante da cruz, porque não há espaço no coração para orgulho, não há espaço no coração para vanglória, para soberba, para vaidade. Ser espiritual significa ser vencido pela cruz de Cristo e transformado por ela. A ganância do coração é vencida pela riqueza de Cristo. A cobiça sexual é cravada na cruz do amor de Deus. Ser espiritual é lutar dia a dia contra qualquer coisa na sua vida que não esteja igual ou que não esteja refletindo a imagem de Deus em Cristo Jesus. Então você tem que ter a mente de Cristo, você tem que ser dominado pelo Espírito, você tem que ser influenciado pelo Espírito. Isso significa ser espiritual. No aspecto da comunhão, o ser espiritual iria significar a aplicação do caráter de Cristo, a aplicação do fruto do Espírito nos relacionamentos pessoais. Humildade, choro pelo pecado, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, compaixão, pacificador nos relacionamentos pessoais. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, aplicado aos relacionamentos pessoais. Mas o que é ser carnal? Para a gente entender isso, a gente tem que primeiro passar por 2 probleminhas ligados à palavra. O primeiro é um problema sexual. Se eu virar para você e disser que eu estou tendo problemas com desejos carnais, é muito provável que a primeira coisa que vem à sua mente seja que o pastor está tendo problema com desejos sexuais, que ele está tendo problema com cobiça sexual. Só que carnalidade não tem a ver com problemas sexuais. Só que parece que em algum momento da história nós relacionamos a tudo que tem a ver com carnalidade com desejo sexual. Se ele é muito carnal, se ele tem desejos carnais, quer dizer que ele não está conseguindo segurar os impulsos dele. Mas não tem a ver com isso. Carnalidade não tem a ver com isso. Segundo, é um problema de interpretação do texto. A partir do século passado, principalmente do século passado, começaram a olhar para esse texto e enxergar uma humanidade tripla. Como assim uma humanidade tripla? Existe o não cristão, ok. Existe o crente, beleza. E existe o crente carnal. O crente carnal é aquele que crê em Cristo, mas ele vive a vida do jeito dele. Não está nem aí, ele vive a vida do jeito dele, faz o que ele quer, do jeito que ele quiser, quando ele quiser. E acabou. Mas ele crê em Cristo. Então o que acontece? Ele vai ser purificado pelo fogo. Uma baita de uma heresia. Paulo não está falando sobre isso. O que significa ser carnal? Veja que
A palavra em si mesmo está ligada à natureza humana, ao homem natural, a coisas do mundo. Ok? Só que carnal, como a carnais, está posto em oposição a espirituais. Quer dizer que ele é o oposto de quem é espiritual. O espiritual é o dominado pelo Espírito, cheio do Espírito, tem a mente de Cristo, é influenciado por Cristo. Bom, aí você para e pensa. Tá, espiritual eu entendi. Mas se eu colocar o oposto disso tudo para carnal, o cara já não é nem mais cristão. Acabou. Não. Só que aí Paulo torna um negócio mais específico ainda. Ele explica como há carnais no versículo. E sim como há carnais, como há crianças em Cristo. Paulo está dizendo que o crente carnal é aquele que revela uma imaturidade da qual já não deveria mais revelar. Ele está dizendo que o crente carnal é aquele que passou certo tempo e ele não se desenvolveu. Ele continua imaturo, ele continua revelando uma imaturidade que não cabe mais a ele. Perceba o exemplo de Paulo. Leite vos dei de beber, versículo 2. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Ok? Está tudo no início. Aí está faltando uma palavrinha, que é um entretanto. Entretanto, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esta é a razão por que Paulo está dizendo que eles são carnais. Porque passou certo tempo e eles continuam revelando imaturidade, continuam agindo como crentes imaturos. Pense da seguinte forma. Você tem um bebê, hoje é dia das mães, as mães sabem disso. No início, ele bebe leite. Depois de um tempo, ele bebe leite com alguma coisa. Depois de um tempo, ele começa a comer papinha. Depois de um tempo, ele começa a comer uma comida um pouco mais sólida, mas a mãe ainda dá na boca, porque sabe que ele vai fazer bagunça. E o tempo vai passando, quanto menos se espera ou começa-se a perceber, ele já está comendo sozinho, está sabendo utilizar o garfo, a faca, não está criando uma bagunça danada, ele come de tudo, ao ponto da mãe dizer de forma ilustrativa que só falta ele comer pedra. Porque ele está comendo tudo, tudo. É uma criança normal, é uma criança saudável. Mas o que dizer de uma criança de 9, 10, 11, 12 anos de idade que ainda come papinha, que ainda come na boca, que ainda precisa de cortar a carninha, que ainda come tudo muito amassadinho? Você vai dizer que ela não cresceu, você vai achar tudo muito estranho. O que você pensa de uma criança ou de um adolescente que age como um bebê? Você vai dizer que ele é um bebezão. É isso que Paulo está dizendo sobre os coríntios. Vocês são os bebezões. Não passam de bebezões. Já deveriam ser maduros na fé, mas são crianças. E isso é inadmissível. Por isso, a espiritualidade partidária é terrivelmente imatura. Ela é terrivelmente imatura. Mas Paulo dá uma segunda razão para isso. E a segunda razão, porque ela é terrivelmente imatura, é porque ela revela frutos carnais. Crentes imaturos revelam frutos carnais. Ele diz, versículo 3 e 4, porquanto havendo entre vós inveja e rivalidade, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, para evidenciar, deixar bem claro que os coríntios não são tão espirituais quanto acham que são, Paulo dá as evidências do quão imaturos eles são. Inveja. Inveja é o desejo de possuir algo do outro que você pensa ter direito. Você acha que você tem direito. O que significa, portanto, que inveja revela falta de satisfação em Deus e falta de compreensão da graça, de entendimento da graça. A falta de satisfação em Deus significa que você está querendo se satisfazer em outras coisas. E, nesse caso, são coisas que nem sequer você tem. Falta de satisfação em Deus. O entendimento da graça se dá da seguinte forma. A graça está anunciando para mim que eu não tenho direito a nada. Eu não tenho méritos, nada. E tudo que eu tenho, eu recebi por graça. E tudo que o irmão tem, ele recebeu por graça. Ainda que ele tenha mais do que eu, ainda que eu tenha mais que ele, tudo veio por graça. Ou seja, a inveja está se opondo à graça e se opondo à satisfação em Deus.
Rivalidades. Rivalidade é a crise da reconciliação. É a falta de mansidão, é a falta de humildade. Nós brigamos porque falta isso em nós. Falta-nos aquele start na mente de que nós somos reconciliados com Deus, no corpo de Cristo, em Cristo Jesus. De tal forma que não faz o menor sentido eu brigar com meu irmão, porque eu estaria brigando com o meu próprio corpo, com o corpo de Cristo do qual eu faço parte. E também, rivalidade é falta de entendimento de graça, falta de entendimento do Evangelho. Porque quando a gente briga, a gente acha que tem direito a fazer isso. Só que a graça está anunciando que ninguém tem direito a nada. Ninguém merece nada. Tudo que a gente recebe é por bondade, é por misericórdia, é porque Deus se agradou de nós, é por graça, sempre graça. E essas duas coisas apontam para a chave do problema mais visível na igreja, que é o culto ao homem, o culto à personalidade, o partidarismo. Nesse ponto, ele é a identificação da pessoa com o indivíduo. Ela se identifica com outro ser humano, não mais com Deus. Ela encontra neste ser humano os anseios dos ídolos do seu coração. Ela encontra nele segurança, esperança e prazer, coisas que deveriam estar em Deus. Olha que interessante o que Paulo diz aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, ele fala sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. São obras da carne, são frutos carnais. Veja o que o Tiago diz, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, exatamente o que está aqui, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. É exatamente o problema da igreja em Corinto, porque a espiritualidade partidária é terrivelmente imatura. Ela é fruto de cristãos que já deveriam ser maduros, mas que ainda estão revelando frutos carnais, obras da carne, inveja, sentimento faccioso, partidarismo, orgulho, rivalidades, guerras entre si. Então, espiritualidade partidária é terrivelmente imatura. Só que aí vem um problema. Você não tem como se esconder disso. Nesse caso, você não tem como esconder a sua imaturidade. É impossível um bebê esconder o fato dele ser bebê. Ele faz coisas de bebê, é normal. Só que também é impossível uma criança mais velha, um adolescente ou um jovem esconder imaturidade, infantilidade. Porque a gente sabe que aqueles atos são mais cabíveis para quem de fato é infantil, para bebês, para criancinhas bem pequenas, não para alguém que tem aquela idade. Desta mesma forma, é impossível, você não tem como esconder sua imaturidade cristã. Cristãos não têm como esconder o quão imaturos são. Porque são coisas óbvias. Entenda, se você é um novo convertido, essa exortação ela não vai a você de forma direta. Talvez de forma indireta, para você entender que é importante você crescer na fé. Mas ela não vai a você de forma direta. Porque se você é um bebê espiritual, é óbvio que você vai fazer coisas de bebê. Espiritualmente falando, essa exortação ela é para todos aqueles velhos de igreja que já têm 10, 20, 30 anos de igreja e continuam criando brigas e contendas como crianças mimadas, continuam orgulhosos, não concedendo perdão e nem pedindo perdão, continuam facilmente vencidos pelo diabo na oração, na leitura da palavra, na comunhão com a igreja. Eles continuam, veja só, continuam se achando crentes maravilhosos, continuam se achando crentes de primeira linha, continuam se achando espirituais, continuam sentindo orgulho do caráter que não existe neles e continuam se orgulhando de um conhecimento que eles não têm.
Eles continuam reagindo aos problemas da vida como crianças mimadas, continuam reagindo aos pecados de outros para com eles como crianças mimadas, como bebês. Você não tem como esconder isso. Você não tem. O grande problema é que crentes maturos não reconhecem a si mesmos como imaturos. Na verdade, eles gostam. Gostam de ser. Assim como um adolescente gosta. Ele gosta de ser mimado. Um jovem gosta de ser mimado. Como uma criança mais velha que já deveria estar andando pelas suas próprias pernas, gosta de ser levado pelo pai. Ele gosta disso, gosta de atenção. Gosta de holofotes. E assim são os crentes imaturos. Eles até gostam de ser imaturos. E este é o problema. Este é o problema. Veja, crentes espirituais não sentem orgulho do quão crentes são. Eles se sentem miseráveis. Quanto mais profundo é a espiritualidade, mais miserável ele se sente. Mais ele tem a certeza de que ele não sabe nada de Deus e que ele precisa aprender mais, e que mais ele tem a certeza de que ele precisa ser moldado à imagem de Cristo, mais ele consegue enxergar pecados em si. Só crentes imaturos que se acham crentes bons. Só crentes imaturos que se acham modelos de cristão. Somente eles. Só eles se acham espirituais. Aí Paulo vira e diz: vocês, eu sei, vocês se acham espirituais, mas vocês são terrivelmente imaturos. Em segundo lugar, a espiritualidade partidária ignora o conceito bíblico de liderança. E neste ponto, para a gente entender por que a espiritualidade partidária ignora o conceito bíblico de liderança, eu vou lhes mostrar qual é o conceito bíblico de liderança. Nós iremos ver hoje, o primeiro hoje, quinta-feira a gente continua com o segundo conceito bíblico de liderança e depois conclui o estudo. A espiritualidade partidária ignora o conceito bíblico de liderança. Qual conceito ela ignora? De que os líderes são servos e nada mais. Grave isso no seu coração, principalmente a parte final. Os líderes são servos e nada mais. Ele não é mais do que isso e ele também não é menos do que isso. Os líderes são servos e nada mais, versículos 5 a 9. Paulo começa dizendo o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo? Do tipo, por que vocês estão dando glória para Paulo, para mim, ou estão dando glória para Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos servos. E por servos ele está utilizando a palavra diáconos. Não dizendo que eles são diáconos institucionais, querendo dizer que eles são alguém que executa o pedido de outro. Neste caso, Paulo e Apolo apenas cumprem a vontade de Deus. Eles foram chamados para pregar, então eles pregam, para que as pessoas ouçam e Deus as converta. É o que ele está dizendo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes isto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. É isso que a gente é. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então é apenas isso que são. São anunciadores, são pregadores, líderes espirituais, fazem o que Deus lhes mandou para fazer. Pregar, anunciar, falar do Evangelho. E Deus faz o negócio acontecer. Versículo 6, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, o ponto importante não é o que eu fiz. E nem é o que Apolo fez. O ponto importante é o que Deus faz. Entretanto, com um mas muito grande, daquele que preenche quase que a frase inteira. Mas o crescimento veio de Deus. E Paulo está dizendo isso o tempo todo. O tempo todo. Capítulo 1, versículo 4 a 9, ele agradece a Deus pela obra que Deus fez no nascimento, no sustento da igreja e na comunhão da igreja com Cristo. Capítulo 1, versículo 24 e versículo 26 a 31. Deus elege, Deus chama. E estes que ele elege e chama, quando ouvem a pregação do Evangelho, porque Deus elege e porque Deus chama, eles encontram nesta pregação do Evangelho Cristo. E Cristo torna-se para eles tudo que suas almas precisam. Cristo é para eles poder de Deus, sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Capítulo 2, versículo 10 a 16. O Espírito age
formando de forma misteriosa para que estes que foram chamados, que foram eleitos, compreendam o Evangelho, que é a sabedoria de Deus que está sendo pregada. Então, desde o início, Paulo está dizendo, é Deus que está fazendo o negócio. Deus faz a obra. Deus trabalha no coração. Deus opera a salvação. Vou ilustrar isso com um fato narrado por Lucas. O Lucas narrou o seguinte, em Atos capítulo 16, versículo 14. Paulo estava pregando, e aí ele narrou. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que ele lhes dizia. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Você consegue entender o versículo? Ele é muito simples. Paulo estava pregando, mas o negócio aconteceu de verdade no coração de Lídia quando o Senhor fez alguma coisa. Lhe abriu os olhos para que enxergasse, para que entendesse, para que ouvisse, para que enxergasse a glória de Cristo. Então, como não consegue entender isso? O líder espiritual é apenas servo. Ele é servo para fazer algo do qual Deus lhe mandou para fazer, mas é Deus quem faz a obra. É Ele quem dá o crescimento. Ao Senhor pertence a salvação. E não ao pastor, não ao líder teológico, não ao pastor de YouTube, não ao bispo, não ao papa. Ao Senhor pertence a salvação. Como consequência disso, Paulo apresenta algumas implicações deste conceito, de que os líderes são servos e nada mais. Veja, por exemplo, o versículo 7. No caso, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se os líderes são servos, então quer dizer que eles não são nada. Porque eles foram chamados para ser servos, mas se não fossem chamados, eles não são nada. Deus é quem faz o negócio acontecer. Então eles não são nada. Eu não sou nada, Apolo não é nada, Deus é alguma coisa, Deus é tudo. Por isso toda a glória é dada a Deus e somente a Deus. No céu canta-se sobre o cântico do Cordeiro, sobre o cântico do Cordeiro. Digno és o Cordeiro que foi morto porque comprastes para Deus povo de toda tribo, língua e nação. Não existe no céu cântico sobre os feitos de Paulo, não existe no céu cântico sobre os feitos de Apolo, sobre os feitos de Pedro, sobre os feitos de Agostinho, sobre os feitos de Lutero, de Calvino, de Melanchthon, de Zwingli, de Farel. Não existe sobre os feitos de nenhum ser humano, senão aquele que tem o nome dado acima de todos, pelo qual importa que sejamos salvos, senão sobre Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Só se canta sobre o que Deus faz, sobre o que Cristo é e sobre o que Cristo fez. Não se canta sobre o homem. Então, você precisa entender, Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Parafraseando o que o pregador Paul Washer disse, Deus chama pessoas para serem seus diáconos da palavra. E Ele não chama essas pessoas porque Deus tem uma necessidade que precisa ser preenchida no fundo do seu coração e só pode ser preenchida por pessoas. Não, é para lhes dar um privilégio. É o privilégio de servi-lo. Existe um pregador, eu não sei se foi Spurgeon, eu não sei se foi George Whitefield, eu só sei que ele disse algo parecido com o que eu vou dizer agora, porque eu também não lembro exatamente as palavras. Mas ele disse, se a rainha da Inglaterra lhe chamar para lhe servir, para que você a sirva, recuse, porque você já serve o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, nós não somos nada, nós temos um grande privilégio. Um grande privilégio. A segunda implicação do fato de que os líderes são servos e nada mais é que eles estão unidos no mesmo projeto. Eu sou servo, Apolo é servo. Eu sirvo a Deus, Apolo serve a Deus. Bom, a gente deve estar trabalhando no mesmo projeto. É óbvio que estão trabalhando no mesmo projeto. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. O que Paulo está dizendo quando diz são um é que eles estão trabalhando juntos. Ambos estão servindo o mesmo rei. E o mesmo reino é para a expansão do mesmo reino. O pastor anterior serviu a causa de Deus e o próximo pastor que virá servirá a causa de Deus, a não ser que ele seja um falso profeta e que ele queira estar vendendo semente para curar coronavírus ou qualquer coisa do tipo. A não ser que ele seja isso. Caso contrário, ele está servindo a Deus e os propósitos de Deus, que é o reino de Deus. Ele não está servindo a si mesmo. E dessa forma, o que Paulo diz é que cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Isso a gente vai ver em detalhes na quinta-feira.
Mas fica aqui o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, desta forma, percebam, os líderes são só servos. Eles não são nada mais do que isso, nem menos do que isso. Mas ainda tem mais. Se Paulo está servindo a Deus e Apolo está servindo a Deus, o privilégio dos dois é igual. É igualmente grande. Ninguém tem um privilégio maior do que o outro. Ambos são cooperadores de Deus. Olha que interessante. Porque literalmente são parceiros de trabalho de Deus. Perceba, isso não quer dizer que Deus tem uma necessidade que só pode ser suprida pelos seres humanos. Quer dizer que Deus, em sua sabedoria, decidiu que a obra completa de salvação iria incluir pregadores do Evangelho. Pecadores são salvos quando ouvem a pregação do Evangelho que é pregada por pecadores redimidos. Então, nós somos parceiros de Deus nesse sentido. Nós estamos incluídos neste processo ou neste modo de Deus operar a salvação. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo é o que Paulo diz em Romanos 10:17. Somos parceiros de Deus. Mas, por fim, como consequência, se Paulo é servo, Apolo é servo, Pedro é servo, eu sou servo, o pastor da outra igreja é servo, então a igreja não é minha. A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Apolo, a igreja é de Deus. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Campo de Deus, és o campo de plantio de Deus, és o prédio de Deus. Vós sois de Deus. E Paulo começou dizendo isso no início da carta. Paulo, no início da carta, no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus, chamados santos, vós sois de Deus, pertencem a Deus, não pertencem a mim, não pertencem a nenhum homem qualquer. Então não se escravizem a uma espiritualidade partidária, porque toda vez que fizerem isto, vão dar a um ser humano um poder, um nome, uma autoridade que a ele não pertencem de forma alguma. Você pode fazer isso com um líder espiritual maior, seria o pastor ou os presbíteros, ou com o líder do grupinho que está criando racha na igreja, ou com um líder que nem sequer seja da igreja. Você está dando a ele um poder, um nome e uma autoridade que a ele não pertencem. Vós sois de Deus, pertencem a Deus, és nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, são de Deus, não são de nenhum ser humano. Estes servos, eles servem a Deus servindo a vocês. Não quer dizer que eles estão sendo prescritos por vocês, eles pagam a conta, eles estão servindo às exigências de Deus. Eles dão conta a Deus servindo vocês. Neste ponto, pensa da seguinte forma. O quão estranho seria você ir num hospital, no médico, ser consultado e depois de todo o diagnóstico, você passar a receita. Geralmente são os médicos que passam a receita, não são? Geralmente não. Sempre é o certo. Ele passa a receita, ele passa os medicamentos, ele passa a dieta. Ele está lhe servindo com aquilo que ele recebeu de conhecimento. É para o seu benefício. Então, os servos não têm a vocês como propriedade, mas eles dão algo a vocês que vem de Deus. São eles que prescrevem a receita, os remédios, a dieta que a igreja precisa. E você recebe isso entendendo que ele é servo de Deus. Não que ele é o seu dono, mas que ele é servo de Deus. Ele não é o seu dono, ele é servo de Deus. Nada mais e nada menos do que isso. Só que a espiritualidade partidária, ela ignora esse conceito de liderança, elevando o líder a um status que a ele não pertence. Ele para de olhar para o líder apenas como servo e começa a olhar para ele como se fosse algo mais, algo além do que servo de Deus. Em resumo, então, a espiritualidade partidária ela é terrivelmente imatura, porque é fruto de crentes imaturos e porque revela frutos carnais. E a espiritualidade partidária ignora conceitos bíblicos de liderança. E o primeiro conceito que vimos hoje é que o líder é servo e nada mais. Na quinta-feira, a gente continua com o segundo conceito e depois o terceiro aspecto da espiritualidade partidária. Em aplicação, salvando a unidade,
Eu tenho duas. Elas se tornam um pouco óbvias depois que você entende o texto. Primeiro, que a comunhão é desenvolvida no crescimento espiritual dos cristãos. A comunhão é desenvolvida no crescimento espiritual dos cristãos. Ou seja, a busca por maturidade cristã fortalece a comunhão e a torna mais eficaz. É o que Paulo está dizendo. Olha, todos esses problemas que vocês têm é porque vocês são imaturos. Eu sei, vocês acham que são espirituais, que são os crentes perfeitos, mas não. Vocês estão divididos, estão guerreando entre si, existe inveja, contenda, grupos partidários dentro da igreja, porque vocês são imaturos. Se vocês tivessem crescido espiritualmente, se houvesse crescimento na maturidade cristã, se fossem realmente espirituais, vocês não teriam esses problemas. Com certeza não teriam esses problemas. Talvez teriam outros, mas esses problemas, eles são infantis. Eles são infantis. Por isso, se a comunidade cristã ela é mais velha e ainda está refletindo problemas como estes aqui na igreja em Corinto, então ela infelizmente se encaixa em uma comunidade terrivelmente imatura. E você não tem como negar isso, porque é o que Paulo está dizendo. O pior, então, é quando ela não tem consciência disso. O pior é quando você está ouvindo todo esse estudo, está entendendo o quanto isso é crítico, e em vez de olhar para si mesmo, em vez de tentar enxergar o quão imaturo você está pensando no irmão, que você tem certeza que ele é muito imaturo, mas você não consegue enxergar a sua própria maturidade. Ao fazer isso, você se encaixa nesse de que se acham espirituais. Você está se achando muito espiritual e por isso não consegue enxergar o seu próprio pecado. Tem medo de enxergar o seu próprio pecado. Tem medo de reconhecer a si mesmo como imaturo. Porque, poxa vida, já faz mais de 15 anos que eu estou aqui na igreja, faz 20 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, eu nasci nessa igreja, eu não posso ser imaturo, por favor? Não, eu não sou imaturo, isso é só um probleminha e tal, mas a gente resolve. Eu não sou um crente imaturo, não pode ser. É isso que está te revelando como imaturo, meu querido. O medo de reconhecer o próprio pecado. O medo de lutar contra o orgulho. Abandone essa indisposição para com a igreja e pare de ficar imaginando que você é o crente, o teólogo, o grande conhecedor de Deus, o que entende a Bíblia por inteiro. Pare de se achar muito espiritual. Crente espiritual não se acha espiritual. Ele se acha miserável, falido espiritualmente. Ele enxerga isso. É isso que ele enxerga. Ele não se enxerga grande. Ele se enxerga pequeno. Ele não quer subir. Ele só quer descer. Só quer conseguir se ajoelhar mais. Quanto mais do pó ele tiver, é melhor, porque ele nunca vai poder esquecer que é ali o seu lugar. Ajoelhado, diante da cruz e nunca em pé. Nunca de pé. Sempre ajoelhado. E se ele quiser ficar de pé, ele clama a Cristo. Cristo, quebre as minhas pernas, para que eu nunca mais fique de pé. Porque não tem lugar para orgulho em crentes espirituais. Somente crentes carnais têm orgulho de uma espiritualidade que eles não têm. E isto, naturalmente, vai trazer tragédias na comunhão. É a consequência óbvia. Se você tem muito crentes imaturos, você tem muito crente que não consegue ficar junto, que não consegue sentar junto, que só consegue criar problemas, só reage com birra. Sabe, é como quando você tem 2 bebês ou 3 crianças, bebezinhas, e você só tem um brinquedo, eles não sabem dividir. Eles guerreiam entre si, eles brigam entre si, morde o braço do outro, puxa o cabelo, esperneia, grita, chora, faz tudo. Assim são crentes imaturos. Não conseguem viver unidos. Trazem problema à comunhão. Segundo, a maturidade cristã depende da consciência de que Deus é o provedor deste crescimento. Se no primeiro momento a comunhão é desenvolvida pelo crescimento espiritual dos cristãos, o segundo acaba sendo a consequência óbvia, que a maturidade cristã depende da consciência de que Deus é o provedor deste crescimento. Ou seja, os homens, eles são servos de Deus, mas é Deus que faz o negócio acontecer. É Deus que insere vida no morto, é Deus que acorda o crente que está dormindo, é Deus que desperta o crente que está andando meio sonolento, como se fosse um zumbi. É Deus que provê crescimento a esta árvore, a esta planta, e Ele faz dar frutos. É Deus que faz o negócio acontecer.
Então nós precisamos entender que esses benefícios vêm por graça, porque se é Deus que faz acontecer, Deus se relaciona por graça. Então vem por graça. Por consequência, eu também preciso entender que a graça é concedida àqueles que reconhecem a necessidade dela. Aí eu caio no crente imaturo, que não reconhece a necessidade de graça, porque ele se acha muito espiritual. Crentes espirituais não se acham espirituais. Eles têm a certeza de que não existe nenhuma possibilidade deles serem bons cristãos fora da graça de Cristo. Não existe possibilidade de crescimento fora da graça, fora da dependência, fora da fome e sede de justiça. Não existe possibilidade de crescimento se eles não se apegarem aos meios de graça. Oração, palavra, comunhão, sacramentos, comunhão. Eu já falei. Não existe a possibilidade de crescimento fora disso, porque Deus concede graça por meio disso. Então eu tenho que reconhecer a minha necessidade disso, de crescer nisso, de que Deus dê mais de si mesmo para mim. Provém que ele cresça e que eu diminua. Esta é a ideia. Esta sempre será a ideia. A maturidade cristã, então, depende da consciência de que Deus é o provedor desse crescimento. Quando nós temos essa consciência, então nós passamos a crescer em maturidade cristã. E crescendo em maturidade cristã, a comunhão cresce junto. Com a graça de Deus, ela é moldada, ela é fortalecida. Que Deus nos abençoe. Vamos ao Senhor em oração nesse instante.